Eu vou apresentar aqui para vocês uma decisão judicial de uma professora que fez uma contenção de uma aluna em crise na escola. E vou também apresentar um combo para vocês de como garantir a segurança jurídica do professor. Porque a verdade é o seguinte, quando você tem uma situação de crise, uma situação em que tem agressividade e há risco para o próprio indivíduo que está com aquela crise ou para outra pessoa, essa é uma situação de alta insegurança para o professor. Porque ele pode, eventualmente, não fazer nada, e aí ele pode ser acusado de negligência se alguém se machucar, e é óbvio que isso acontece bastante, né? Imagina se alguma coisa for grave, esse professor vai responder e é muito, muito sério. Ao mesmo tempo, se ele fizer uma intervenção, ele também pode responder. Vocês vão ver, nesse caso, ele respondeu, e eu vou falar já nessa decisão judicial. Então é uma situação muito complexa, que coloca o professor numa situação de muita fragilidade. E isso tem uma série de implicações, mas eu vou discutir já com vocês isso. Olá, povão, meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em educação, fiz o pós-doutoramento no departamento de psicologia da UFSCar, mas até ano passado eu era professor efetivo da prefeitura, né? Prefeitura de São Sebastião, em São Paulo. E assim foi durante 14 anos. Eu tenho sempre uma visão muito forte em relação à posição do professor no processo de educação inclusiva. E agora, eu vou mostrar para vocês uma decisão judicial. Essa decisão, ela é uma decisão já em segunda instância, né, no Tribunal de Justiça. Primeiro foi decidido lá na comarca, é um juiz só que decide, e isso foi para o Tribunal de Justiça e um conjunto de desembargadores decidiu esse caso aqui que eu vou mostrar para vocês. Foi no Rio Grande do Sul, saiu no começo do ano agora. Aqui tá para vocês o resuminho da decisão, embaixo tem também o link para vocês poderem acessar. Eu vou ler aqui esse resumo. Responsabilidade civil, instituição de ensino, dever de guarda em relação aos estudantes, comportamento agressivo da aluna. Ato de contenção do ataque de fúria que não se confunde com maus tratos. Excesso no agir da professora não evidenciado, obrigação de indenizar não configurada, ou seja, a professora ganhou. Alguém entrou com uma ação de indenização, porque supostamente havia maus tratos, e a professora ganhou a ação. A instituição de ensino assume o dever de guarda e de preservação da integridade física do aluno que lhe é confiado, respondendo na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor pelos danos causados pelos professores. A alegação de que a educadora teria machucado a estudante do ensino infantil ao sacudi-la pelos braços, causando-lhe equimoses na pele, equimoses e hematoma, tá? Histórico de negligência familiar que aponta para um comportamento agressivo da menina, a qual precisou ser contida em um acesso de fúria. Técnica de contenção adotada pela professora que, embora possa ter lesionado a criança no ato de segurá-la pelos braços, não se revelou abusiva, pois apenas tinha o intuito de evitar que a menina machucasse a si e a outros. Excesso não evidenciado, obrigação de indenizar da escola não configurada, improcedência mantida, apelação desprovida. Então, explicando aqui para vocês tudo que está aqui. Na primeira instância, a escola, a professora, tinham ganhado a ação. E aí a pessoa fez uma apelação, a família fez uma apelação. Nesse caso aqui, não está descrito aqui, tudo indica que não era uma criança autista. Mas a lógica é a mesma, isso não faz diferença. Aqui, o caso da agressividade tinha a ver, eventualmente, com uma situação de casa, né? Mas poderia ser por conta de uma dificuldade de comunicação, por conta do autismo. Não é isso que determina a causa aqui, o ganho da causa, né? O que determina, e aí isso vai ser importante, porque daqui a pouco eu vou falar para vocês um combo de como que a gente garante a segurança jurídica dos professores. Eu já vou falar disso. Por isso que vocês precisam ficar até o final do vídeo, tá? Não faz sentido parar antes, tá? O juiz, ele identificou duas questões aqui, o desembargador, que era o relator, né? A primeira coisa é a seguinte, bom, havia um risco. Havia um risco para o próprio indivíduo ou para outros. E, enquanto está sob a guarda da escola, os pais deixam lá, eles ficam lá, eles vão embora. Então está sob a guarda da escola. Existe um dever ali com aquela guarda, né? Então, primeira coisa, havia um risco, certo? Então, esse é um elemento importante para configurar ali o caso. Segunda coisa, não houve excesso de força por parte da professora. Ela executou ali uma técnica, não houve excesso de força. Deixou hematoma na menina. É diferente dela ter realmente batido a menina. Não é isso que aconteceu. Ela se segurou e aí isso deixou hematoma, porque a menina estava se movimentando, né? E aí o juiz disse assim, tudo bem, houve, mas não houve excesso de força. Então essa é uma decisão judicial, ou seja, chegou no judicial. Mas não é a única decisão, né? É uma decisão assim, mais forte, mas tem outras decisões. Eu vou falar que é uma decisão administrativa, né? Então a decisão judicial é quando
as partes não se resolvem e elas apelam para o judicial. A decisão administrativa é quando o próprio ente, pode ser município ou estado, decide. O que é diferente, isso eu já vou explicar, o que é diferente da sua decisão pessoal, agora de dar uma curtida no vídeo, certo? E se não tivesse inscrito, se inscrever, porque aqui a gente traz conhecimento toda semana, bastante conhecimento para vocês, sempre conhecimento com base científica, já foi? Então, essa decisão administrativa, ela é mais complicada, porque, em geral, ela não vai sair publicada dessa mesma forma, né, que sai, no caso do judiciário, que tem essa transparência maior. Eu vou contar um caso que aconteceu e que eu lidei com esse caso há pouco tempo. Estava numa reunião com uma diretora de ensino, né? Diretora no estado, pelo menos no estado de São Paulo, a diretora é aquela que cuida de uma região, né? Todas as escolas estaduais de uma região. E aí a gente estava discutindo esses assuntos, estava numa reunião com o juiz e tal. E ela estava dizendo que naquele dia, essa reunião foi à tarde, de manhã ela tinha exonerado uma professora porque ela fez exatamente a mesma coisa. Nesse caso, era a menina autista mesmo. Ela teve uma crise, ela foi lá, segurou, deixou hematoma, e aí a mãe foi lá, reclamou. Não está claro exatamente por que foi a reclamação, ela não explicou isso, e a professora foi mandada embora. Então, existe uma situação aí muito complexa em relação ao professor. Não é à toa que os professores apresentam níveis altíssimos de burnout, de afastamentos psiquiátricos, né? É a categoria que mais apresenta, mais do que outras categorias, assim, inclusive categorias de risco, porque a situação do professor é muito difícil em toda a educação. Mas essa é uma das situações que geram uma insegurança muito grande. Porque, veja, ele não pode nem não fazer nada, nem fazer. Qualquer situação existe uma insegurança muito grande. É muito, muito, muito difícil você dar aula. E aí vive situações de insegurança terríveis. Então, tudo isso é problemático. A gente precisa garantir essa segurança dos professores. E aí eu vou falar aqui de um combo. Esse combo é o seguinte. Eu vou falar de 3 medidas fundamentais. As medidas podem estar todas presentes, que seria o ideal, né? E elas podem estar parcialmente presentes. Quanto mais presentes elas estiverem, tanto maior segurança para o professor. Quanto menos tiverem, menor a segurança para o professor. Mas eu entendo que seriam medidas bem importantes aí. Antes, deixa eu só falar para vocês que esse vídeo aqui, o canal é da Clínica Luna Aba. Esse episódio especificamente é oferecido pela Luna Educação, que é a empresa, né, que oferece cursos, tem o Clube da Luna, outros cursos e assessoria, consultoria também, tá? Para escolas, municípios e tal. Continuando, vamos falar aqui das 3 coisas. A primeira coisa é a seguinte: a gente precisa organizar os documentos escolares de uma maneira mais pragmática. Às vezes esses documentos eles são organizados por uma finalidade burocrática meio disfuncional. Assim, por que você está pegando isso? Por que você está fazendo isso? Não está claro. Mas uma das coisas que a gente precisava ter na matrícula é um consentimento da família para situações como esta, para ver a implementação de algum tipo de técnica para poder evitar que essa agressividade continue. Então, por exemplo, os pais vão lá fazer a matrícula e aí ele tem que assinar uma série de termos. Um dos termos tem que ser, olha, se o aluno estiver trazendo risco a si ou a outrem, a gente vai fazer algum tipo de procedimento. E aí tem que ter o procedimento que a escola adotou. O que a escola vai fazer. Então, o consentimento da família é muito importante. O ideal seria que se fizesse isso com todos os alunos da escola. Chegou na escola, no formulário de matrícula, já tem um termo assim. Essa é uma possibilidade. A possibilidade número 2, que ela diminui, dentro ainda desse primeiro item, tá? Ela diminui um pouco essa nossa força assim, de segurança jurídica, que é o seguinte: eu não necessariamente faço isso com todos os alunos, mas o aluno que apresenta no seu histórico algum tipo de comportamento, aí da próxima vez ele assina o termo. Qual que é o problema dessa segunda alternativa? É porque a gente só vai ter o consentimento depois de acontecer pelo menos uma vez. Então, uma vez vai ter insegurança jurídica, depois é que a gente não vai ter. Esse é um problema, né? Que pode ser complicado, porque nessa primeira vez já pode haver risco. Mas é uma possibilidade. Também é possível que, se não é no ato da matrícula, se é uma situação depois, os pais podem dizer, não vou assinar. E aí a gente fica numa situação muito complexa. A gente faz o quê nesse caso, né? Claro que nesse caso, talvez a gente possa, se a gente tiver uma política muito clara do que fazer, pode chamar o conselho tutelar, pode ter outras possibilidades, né? Mas o ideal seria que todos os alunos tivessem isso assinado. O professor já tem segurança que ele chegou na escola, a qualquer momento que acontecer isso, ele não precisa saber se tem ou não tem termo assinado por aquele indivíduo, ele vai fazer o que for necessário ali naquele contexto. Essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia é a seguinte: é ter um protocolo de conduta. Eu não vou explicar aqui o que é protocolo de conduta, porque eu já expliquei nesse vídeo que está colocando aqui. Vocês podem clicar aqui, ele fica abertinho aqui, só fica sinalizado. Depois que vocês terminarem esse vídeo, vocês podem assistir o outro.
Então lá está explicando todo o protocolo de conduta. Mas no protocolo de conduta existe uma determinação, no caso daquele indivíduo em particular, do que fazer no caso de haver uma crise. Veja, essa determinação, ela não é decidida pelo professor, ela é decidida pela escola. Então, por exemplo, lá na reunião de conselho, ou no HTPC, ou sei lá, em qualquer outro contexto, existe ali, todo mundo compartilha deste protocolo de conduta. O protocolo de conduta é assim, o que a gente vai fazer com aquele indivíduo, aquelas explicações básicas. O que ele gosta, o que ele não gosta, como é que ele se comunica, e informações de segurança em crises. E aí tem assim, quando houver crise, tal coisa, tal procedimento, está escrito ali. E o professor que está com o estudante, ele tem contato com aquilo ali. Então, está escrito ali, aquilo que ele fizer ali, não é ele que está determinando. Foi a escola que determinou. Entende? Então não é ele, pessoalmente, individualmente, que responde para aquele procedimento. Claro que o procedimento pode estar certo, e aí tudo bem, ele pode estar errado, né? Eventualmente, em algum caso concreto, a gente pode julgar que uma conduta foi certa ou foi errada. Mas ela não foi uma conduta do professor, ela foi uma conduta da escola. Você coloca essa responsabilidade de maneira coletiva. Então, se aquele estudante que eventualmente tem crises, se ele tem um protocolo de conduta e se ele determina o que fazer e o professor não fez nem mais nem menos do que está ali, tá tudo certo. Para ele, pessoalmente, né? Ainda continua a escola respondendo. Então, essa segunda coisa, ela é muito importante, talvez a mais importante desses aqui, porque ela tira a responsabilidade individual do professor. A responsabilidade continua estando na escola, mas ela não é mais só individual do professor se ele tiver feito certinho. E a terceira medida, que é essa medida mais apropriada, ela é mais correta. Lembra da decisão judicial? O que o juiz disse? Primeiro, havia risco, certo? Há um dever de guarda. Segundo, não foi feito uso do excesso de força. No caso da diretoria de ensino que eu contei para vocês aqui, por que a professora foi exonerada? Provavelmente foi, porque obviamente eu não tive contato com o documento, entendeu-se que ela teve um exagero ali. Que ela fez uma coisa ali que era inapropriada. A maneira dela fazer foi inapropriada, de alguma forma. E é claro, ela não tem nenhuma formação, ela não sabe como fazer. Ela foi no intuitivo. Então, o ideal é que, e esse é o terceiro ponto, que tenha formação, que as pessoas que têm que lidar com essa situação tenham formação num protocolo de segurança em crises. Esse é o ideal. Por quê? Porque na hora de fazer o procedimento propriamente dito, de restrição, se em último caso for necessário. Aliás, vamos voltar aqui para a gente explicar ponto a ponto. Primeiro, que se o professor tiver um curso de um protocolo de gerenciamento de crises, ele já vai dominar uma estratégia de prevenção. Então ele já vai ter possibilidade de prevenir. Esse indivíduo tem muito menor probabilidade de estar numa curva de crise. Sobre essa curva da crise, eu vou deixar aqui também um vídeo que eu já expliquei essa curva aqui da crise, tá? Ele tem muito menor probabilidade de entrar nessa curva, porque o professor sabe fazer a prevenção. Quando ele entra nessa curva, ele não começa na crise, ele tem um processo que a gente chama de pré-crise. O professor também já aprende as habilidades para intervir no pré-crise, para desacelerar. Ou seja, ele vai ter menor probabilidade de entrar em crise ainda. Mas em último caso, se de fato houver uma crise, o professor vai implementar uma estratégia correta. E aí eu estou falando do professor regente, mas muitos indivíduos, uma grande parte deles, tem um acompanhante, ou deveria ter um acompanhante. Esse acompanhante, ele é o que prioritariamente deveria estar formado para isso, não o professor regente, tá? Mas existem alguns casos em que esse comportamento acontece e ele acontece muito pontualmente, não é o caso que normalmente o indivíduo já tem um acompanhante. Mas de toda sorte, o ideal é que o professor também tivesse essa formação. Então, ter alguém ali com formação no protocolo de segurança. Se as pessoas que estiverem no contexto que o aluno esteja, que tiverem de implementar o procedimento de crise, um procedimento físico, o fizerem da maneira mais apropriada, usando estratégias que já foram validadas, ou seja, que foram, aliás, que foi treinado. Então, ele tem um lastro, ele tem um motivo pelo qual ele está fazendo aquilo, né? Portanto, o indivíduo tem menor responsabilidade, claro, sempre um processo de validação. Se aquele profissional executou uma técnica que lhe foi ensinada, se essa técnica é uma técnica que foi validada, que foi testada, que a gente sabe que não machuca, que é uma técnica que tem alta probabilidade de ser efetiva, melhora a segurança jurídica. E eu vou dizer até mais uma coisa aqui importante, né? Eu não sei aonde que eu estava esses dias, é que alguém estava me contando
a gente sempre está falando sobre isso com a prefeitura, aí uma prefeitura estava dizendo que a professora fez um procedimento lá. E aí ela estava me contando qual foi o procedimento, deu tudo certo, não teve, nesse caso não teve nenhum problema. Mas ela me contou que fosse, a pessoa foi por trás, o professor foi por trás e segurou assim. E aí a criança foi se acalmando e deu tudo certo. Só que esse é o tipo de procedimento que a criança pode pegar e fazer assim, ó, pá, dar uma cabeçada para trás, que eu já vi casos como esse, que pode ser uma coisa assim muito, muito, muito grave em termos de machucado do professor. Já vi casos terríveis. Teve um caso de uma menina que deu uma cabeçada, quebrou a parte de cima e parte de baixo da boca da professora. Isso pode acontecer. Então, quando você domina estratégias assim validadas, são estratégias que também trazem mais segurança para o professor. Aliás, eu estou falando do professor, outros profissionais estiverem ali também, para os profissionais envolvidos ali nesse processo. Portanto, resumindo aqui, qual é o combo, tá? Ter termo de consentimento de preferência de toda a escola, se não, pelo menos aqueles que apresentaram histórico de comportamentos agressivos. Segundo, ter um protocolo de conduta que a escola determina o que deve ser feito. Terceiro, ter formação no protocolo de crises para prevenir, desacelerar e, em último caso, se tiver de fazer algum procedimento, fazê-lo de uma maneira mais segura para o estudante e para o profissional, tanto fisicamente quanto juridicamente. Então aqui, esse combo aqui, com certeza deixa o professor muito, muito mais seguro, física e juridicamente. Agora, para encerrar, eu vou deixar aqui para vocês um vídeo sobre o PCM, um protocolo de segurança em crises, e aqui sobre o protocolo de conduta. Precisa assistir e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Grande abraço.